Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo. Nós que aqui sempre trazemos para vocês um programa inédito e com assuntos de relevância do dia a dia, para falar sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, saúde, política, trânsito e imobiliário. Olá, minhas amigas, meus amigos, bem-vindos a mais um Papo Certo. No papo de hoje será o tema do benefício previdenciário, que atinge muitas pessoas. Então, quem estará trazendo todas as informações para nós é a nossa colunista, a doutora Rogéria Bueno. Muito obrigado pela presença no Papo Certo, doutora. Obrigada, uma boa noite a todos. Espero que seja proveitoso, para as pessoas de casa terem um pouquinho de conhecimento da Previdência Social. Com certeza vai ser. Seja muito bem-vinda, então, doutora Rogéria. E você sabe que o nosso programa, ele é participativo. Então, venha enviando a sua pergunta ou seu comentário através do 3029 8080. Chegando a mensagem aqui no nosso WhatsApp, passamos para a nossa convidada e logo após o término do programa, ela já responde para vocês. Então, agora eu vou chamar um intervalo de 30 segundinhos e já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo pode ser assistido aqui pela Ubra TV e também pelo canal 521 da NET Claro e 513 da Vivo e simultaneamente pelas plataformas YouTube e Facebook. A doutora Rogéria Bueno, dando início ao nosso Papo Certo de hoje, uma pergunta bem específica aqui que tem a ver com o tempo de contribuição e idade. Quem tem 57 anos e 32 anos de contribuição pode ter o pedido de aposentadoria negado por não ter uma idade mínima e tem como recorrer dessa situação? Provavelmente, se for mulher, ela vai ter o pedido negado pela idade mínima, Porque hoje, em 2024, a idade é 58 anos para a mulher e 6 meses, ou 91 pontos. E ali, por essa telespectadora, ela não atingiu nem tanto a idade, nem quanto os pontos, que não fecharia os 91 ali. Os 57 anos... 89 pontos, sim, nesse caso. Então não teria nem como recorrer. O que poderia ter uma solução é se conseguir se converter esse período, se ela trabalhasse em atividade insalubre, que fosse atividade especial, e conseguisse aumentar esse tempo, para fechar os pontos. Doutora, mulher separada e mãe de um filho autista de 3 anos e que recebe pensão de R$300 do pai da criança, pode pedir o BPC-LOAS? Provavelmente sim. Os requisitos para pedir o PBC, ela precisa ter baixa renda, que a renda familiar seja 1/4, e como ela recebe R$300 ali e são 2 pessoas provavelmente na família, ela vai conseguir fazer o pedido, e ter o laudo médico com essa deficiência dele. Deficiência não, dessa doença, Do transtorno do espectro autismo. É. E o que é o BPC-LOAS, até para ficar bem esclarecido para o pessoal? Sim, seria um benefício de prestação continuada que tanto daria para deficientes quanto para idosos maiores de 65 anos que não possuem renda.
Por exemplo, aquele idoso que trabalhou, sempre trabalhou, mas nunca contribuiu, e ele tiver cadastrado lá no CRAS, ele vai poder solicitar esse benefício. E o benefício é de um salário mínimo? Um salário mínimo e não tem 13º. Ah, não tem 13º. Não tem 13º. E é um benefício que não é definitivo. Se, por exemplo, cruzarem os dados que está entrando valores na tua conta, porque às vezes tu recebe ajuda, né? Sim. E o governo cruzar esses dados, tu pode ter esse benefício cessado. Assim também como se já tens o BPC Loas e tu tens a carteira assinada nesse período, tu também perde o benefício, não Também vai perder. Não vai poder ter um serviço com carteira assinada, né? Muito bem. E uma aposentadoria por deficiência, quais são os requisitos? E nos traga um exemplo de uma pessoa com 54 anos de idade, por exemplo. Sim. Na verdade, a aposentadoria por idade do deficiente, né, é 55 anos para mulher e 60 para homem. E por tempo de contribuição, nós temos também os requisitos da gravidade da tua deficiência leve, moderada e grave. Então, vai depender por tempo de contribuição, conforme vai ser a tua deficiência. E também é importante dizer que para te requerer esse benefício, tu tem que estar no mínimo 15 anos nessa condição de deficiente empregado. Então, tu vai ter que comprovar que quando tu começou a trabalhar com carteira assinada, tu já tinha essa deficiência. Olha aí, bem interessante essa informação para a pessoa que tem deficiência. Né? Sim, porque o que acontece agora, por exemplo, tu teve um problema na vista e uma visão monocular, né? Uhum. Que é uma das coisas mais recentes, assim. E faz 3 anos, tu não vai conseguir se enquadrar nessa aposentadoria por deficiente porque tu não cumpriu o requisito de 15 anos. Mas fica afastado, muitas vezes, por receber uma aposentadoria por incapacidade laborativa. Sim, mas se tu consegue ainda desempenhar tuas tarefas na condição de deficiente daquelas vagas de PCD, né? Aí continua trabalhando. Daí tu continua trabalhando, só não vai conseguir ainda alcançar o requisito de idade para aposentadoria, porque são idade e tempo de serviço na condição de deficiente. Eu quero trazer para vocês que através lá do nosso Instagram, papocerto.com.br, todas as segundas-feiras a gente coloca a agenda da semana e fica disponibilizado para vocês enviarem mensagens para a gente pelo direct. Então, aqui, hoje a gente vai ler muitas perguntas que chegaram através dos nossos telespectadores. Sou agricultora e ajudava meus pais. E depois que casei, ajudo meu marido. Com quantos anos posso pedir a aposentadoria por idade? A aposentadoria por idade rural, né, para a mulher é com 55 anos e também tem que comprovar 15 anos de atividade rural. Então, se ela ficou um período afastada, ela teria que comprovar, trabalhando com carteira assinada, né, de repente, como empregada doméstica, ela vai ter que comprovar esses 15 anos efetivo de trabalho rural. Senão ela não vai conseguir comprovar o requisito. Muito bem. Com a Previdência Social, eu percebo que aqueles que não se encaixam na regra dos pontos, sim, tudo tem que comprovar. Comprovar uma atividade insalubre, perigosa, uma atividade rural, sempre tem que ter esse cuidado com a comprovação, guardar essas comprovações. Né, sim, aproveitando isso aí, a documentação, né? É importante tu ter a tua documentação. O termo de rescisão é muito importante, a gente guardar esse termo. Não importa que já se passou 20 anos, o que acontece? Se lá no teu CNIS não tiver atualizado, se a empresa realmente não pagou as tuas contribuições, o INSS vai pedir, além da tua carteira de trabalho, mais uma prova para te poder comprovar que realmente tu trabalhou naquele vínculo e não preencheu aquele vínculo, né? Muito bem. Gestantes. Gestantes, né? Me perdi aqui um pouquinho. Gestantes, por exemplo, uma mulher grávida de 5 meses, então está com uma gravidez de 5 meses, que paga o MEI desde 2022. Tem direito ao salário maternidade, então MEI, grávida, e que paga já a contribuição aí mais de ano? Provavelmente sim, porque o requisito ali para
o benefício de gestante são 10 meses de contribuição. A única coisa que teria que ver se sempre essas contribuições estão em dia, né? Para ver se ela fechou os requisitos dos 10 meses. 10 meses para MEI. 10 meses. Não tanto para MEI quanto para outra categoria ali. Independente. Só funcionário empregado de carteira assinado não tem essa carência, né? Se eu comecei a trabalhar hoje numa empresa e descubro daqui 2 meses que eu estou grávida, tu não vai precisar preencher esse requisito. A empregada não tem essa carência de 10 meses. Não. Mas aí os O contribuinte individuais, individual facultativo. E o MEI, nesse caso aqui, Sim. aí tem. Que se encaixa, o MEI seria ali, né, uma modalidade de contribuinte individual. E quando que começa a receber esse benefício? A mesma regra da gestante normal? Sim, após o nascimento ali, tu faz o requerimento, né, pelo 135 ou pelo meu INSS. E como se calcula daí o salário maternidade? O salário do MEI vai ser um salário mínimo. Então, é esse mesmo valor que vai receber durante o salário maternidade? Sim, o do MEI vai ser um salário mínimo. Perfeito. E para quem trabalhou na roça quando criança e adolescente, como comprovar este trabalho para poder compor na aposentadoria? Sim, pode ser utilizado, né, esse tempo do trabalho rural para utilizar na aposentadoria por contribuição. Os documentos são certidão de nascimento ali, onde os pais comprovam que os pais eram agricultores, a certidão de casamento dos pais, a matrícula do imóvel, dizendo que o imóvel é rural e pertence à família, né? São algumas provas que tu consegue anexar no processo para fazer essa comprovação. O histórico escolar de escola rural. Às vezes, ali também do serviço militar, né, para homem, que diz que tu fazia trabalho rural. E na jurisprudência, a gente consegue a partir dos 12 anos, então, fazer esse tempo tempo rural para contar, né? Então, às vezes, vale a pena. E depoimentos de vizinhos também são aceitos? Sim, aceitos? São aceitos, mas tem que ter início de prova material para te conseguir fazer a justificação administrativa. Não basta só... Não então, basta ter só testemunha. Muito bem. Doutora, funcionário demitido lá em setembro de 2023, funcionária, né, que agora está grávida de 3 meses, então provavelmente estamos aqui em março, engravidou em dezembro, né? É. Ela tem direito ao auxílio maternidade também? Provavelmente sim, como ela foi desempregada e se ela já tinha aqueles 10 meses antes, né, de carência ali, ela vai conseguir mesmo na situação de desempregada esse auxílio, esse salário maternidade, por ela estar na cobertura ali, na extensão da qualidade segurada. Por quanto tempo vai além? Geralmente é 1 ano. 1 ano. Se tu passa de 180 meses, daí tu consegue 24 meses, né? 180 meses de carteira assinada. Entendi. E em ambos nesse caso, como no caso anterior ali da gestante do meio, como essa que já foi demitida, onde elas podem procurar esse direito para poder receber o benefício? Ambas podem procurar tanto no 135, né, ou no meu INSS ali, elas podem fazer o requerimento. O meu INSS é um aplicativo, até com um serviço a mais aqui, né, que é possível baixar lá nas plataformas de aplicativos, né, que temos, diretamente no celular, e a pessoa faz o acesso com a senha do gov.br. Então, a pessoa que tem a senha lá do gov.br nível prata ou ouro, ele tem acesso a todo o histórico que consta da sua vida como contribuinte da Previdência. Ali tem outros serviços também que a Previdência permite. Então, eu aconselho aí que quem tem alguma dúvida, baixe esse sistema esse aplicativo no seu celular, entre com o seu CPF e a senha do GovBR, é bem fácil de entender ali todo o mecanismo de agendamento, de perícias e outros serviços, como a solicitação até da aposentadoria e benefícios, né, doutora? Sim, mas às vezes, né, as pessoas não têm um celular que consegue baixar os aplicativos também, né? Sim. Porque já está com pouco espaço. E se tu entrar também lá no Google e botar meu INSS, tu consegue acessar sem baixar o aplicativo no celular. Também. Sim. Eu até vejo assim que, num caso como esse, seria simples, mas para a aposentadoria eu recomendaria que consultasse um advogado previdenciarista,
Porque são muitos detalhes, não são, doutora? Sim, porque nem sempre a tua vida realmente está ali no Cadastro Nacional de Informações Sociais, que seria o CNIS. Então, tu vai ter que fazer... agora é toda forma digital, né? Tu não tem mais como ir lá na agência como antigamente, que tu ia lá, falava com o servidor, tu mostrava as tuas carteiras, o servidor via o que realmente tinha e o que tu ia precisar de provas. Agora não, tu vai precisar enviar isso via digital e o INSS fazer a verificação. Se de repente ali tu não incluir alguma coisa certa, tu já vai ser barrada pelo robô do INSS e vai ter indeferido o teu pedido. Bom, chegamos então no finalzinho do nosso primeiro bloco e a gente já volta em 1 minuto para falar um pouco mais então sobre os benefícios previdenciários, pensão e aposentadoria. Fiquem com a gente. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por 1 ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e aqui no Papo Certo, além de tu sugerir o convidado, tu também pode sugerir o assunto e o tema através do nosso Instagram, papocerto.com.br. Então, doutora Rogéria Bueno, dando continuidade ao nosso Papo Certo. Uma enfermeira com 55 anos que trabalha na área da saúde há 24 anos, tem direito à aposentadoria especial? Na verdade, ela tem direito, né? Mas com as novas regras, ou ela vai precisar atingir os pontos, que são 86 pontos depois da reforma, ou então ela completar os 60 anos de idade e os 25 anos de atividade especial. Provavelmente ela vai fechar o tempo de atividade especial antes da idade. E aí pode? Daí sim, mas ela vai ter que aguardar ou os pontos... Mais 1 ano, no caso aqui já tem 24 anos de contribuição, é 25 mínimo. 25, mas daí teria que fechar os pontos, né? Ah, então é o 25 mais a idade tem que dar 86 anos. Sim, ou então pela regra da idade, que seria 60 anos e 25 anos de contribuição. Também. Bom, continuamos por aqui com mais perguntas dos nossos telespectadores. Agora a gente vai falar sobre pensão por morte. Sou aposentada e recebo um salário mínimo. E meu marido, que faleceu no mês passado, também recebia um salário mínimo. Eu tenho direito à pensão? Sim, nesse caso aí, como ambos recebem salário mínimo, ela vai permanecer com o salário mínimo dele. Não vai ter alteração por cumulação de pensão. Então, ela vai receber. Muito bem. Nós recebemos aqui mais uma dúvida através do nosso WhatsApp. A pessoa tem 56 anos e vivia 1 ano e meio com um companheiro. Vou contar toda a história para a senhora, doutora. Vou responder aqui para a telespectadora. Então, 56 anos, vivia 1 ano e meio com um companheiro. Ele faleceu no ano passado, solicitou a pensão para o INSS, recebeu só 4 meses e cortaram o benefício. Ligou para o 135 e informaram que não tinha mais o direito. O que ela deve fazer? Sim, na verdade, ali, depois da reforma, nós tivemos várias alterações do benefício da pensão por morte. Para te ter a pensão definitiva, né, vitalícia, sim, tu precisa comprovar mais de 24 meses com o falecido. Senão, a tua pensão vai ser realmente só de 4 meses.
Mesmo que seja casado? Mesmo que seja casado, se tu não atingiu ali o máximo de 24 meses, vai ser só 4 meses o benefício. Só 4 parcelas de benefício. Então, digamos que talvez nesse caso dessa telespectadora, ela não tenha procurado um advogado e ela não sabia que ela precisava comprovar esses 24 meses. Sim, precisaria. De repente, às vezes, está oficializado somente esses 1 ano e meio, né? 18 meses. Mas tu teria provas que tu já vive, já tem uma união estável anterior a essa Aqui ela comprovação. falava que vivia, mas poderia ter a relação... Poderia ter essa estável há mais união tempo. estável antes, né? E daí ela poderia recorrer disso e ganhar essa pensão vitalícia. Até porque tem 2 requisitos para a pensão ser vitalícia. Os 24 meses e acima de 45 anos de idade. Se tu tiver menos, tu também não tem vitalícia. 45 anos, mínimo. Quanta informação que a doutora Rogéria está trazendo para nós aqui, para os nossos telespectadores. Bom, vou continuar com mais uma pergunta aqui de telespectador. Vou me aposentar daqui 3 anos. A empresa me desconta sobre um salário mínimo. Posso pedir para me descontarem sobre 2 salários para eu ter uma aposentadoria maior? Olha Não. aí que... Essa é uma criatividade, né? Realmente, essa pergunta é criativa, mas não, né, doutora? Não, na verdade... Mas eu posso complementar. Não, na verdade, tu vai ter que ter uma outra atividade realmente que tu consiga, como contribuinte individual, porque tu também não pode pagar como facultativo, né? Sim. Porque uma vez que tu é empregado com carteira assinada, tu não pode contribuir como facultativo. E a empresa também não poderia descontar se ele não estiver realmente ganhando os 2 salários mínimos. Fica inviável Aí isso, vale né? uma previdência complementar, talvez, para essa pessoa, né? Sim, e também ele teria que verificar se realmente vai fazer diferença na vida contributiva dele começar a contribuir com mais 2 salários, porque às vezes não vai valer a pena. Sim, por isso a importância de consultar um advogado que vai fazer todo esse cálculo aí antes da pessoa Sim, vai sair fazer. pagando e quando vê, paga mais do que o benefício que ela vai receber depois. Sim, né, daí doutora? tu não vai conseguir recuperar, porque uma vez que tu paga o teu INSS, tu não tem mais de volta. Tu não tem como pedir a devolução dos valores. Muito bem. Uma outra dúvida. É possível se aposentar e continuar trabalhando? E se arrumar um emprego depois de aposentado, perde a aposentadoria? Na verdade, é possível continuar trabalhando. Nós só temos 2 modalidades, né? Na verdade, 3. O auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez ou LOAS, que são incompatíveis com um emprego, né? Um novo emprego. Então, se ele tiver aposentado por tempo de contribuição ou por idade, ele vai poder desempenhar numa nova atividade de carteira assinada. Normalmente. E vai ter o desconto. Mesmo ele sendo aposentado, é importante, é obrigatório esse desconto, né? Desconto. Mais uma perguntinha aqui, essa veio pelo nosso WhatsApp, é da Maria Célia de Viamão. Eu tenho 65 anos e moro com o meu esposo. Trabalhei desde nova, mas não tenho 15 anos de contribuição. Eu consigo me aposentar? Provavelmente não. Como ela não fechou os requisitos ali, os 180 meses de contribuição, ela não vai poder pedir esse benefício. Mas se ela se enquadrar lá no LOAS, né, como ela já atingiu a idade, e se ela se enquadrar no baixa renda lá, ela vai poder pedir esse benefício. Desde que o esposo dela também receba um salário mínimo, né? Porque é a renda familiar que conta aí, né? Sim, quando a renda... nesse caso daí tu não faz aquele cálculo de 1/4. Quando tu tem outro idoso na residência, prevalece um salário mínimo para cada. Olha, importante essa informação, né? Até porque muitas pessoas deixam de fazer o pedido Sim. por saber da regra dos 3/4, né? É 3/4 3/4 salário do mínimo. salário mínimo. E deixa de pedir quando, na verdade, se a outra pessoa que vive na mesma residência, essa Sim, é a se regra, for né? outro idoso ali. Outro idoso recebe o valor de um salário mínimo, sim, tem direito a mais. Esse é um benefício. Um da benefício, né, para te ajudar. Muito bem. Uma outra pergunta. Pode pedir aposentadoria por idade quem tem 60 anos lá no meu INSS e 15 anos de contribuição? Provavelmente não, deve ser uma mulher, né? Bem provável. Que antigamente a idade mínima para aposentadoria
da mulher era 60 anos, mas hoje a regra já é 62 anos, então ela vai ter o pedido indeferido, Então, hoje, mesmo ela tendo os 15 anos. 15 anos, então hoje é 62 anos. 62 anos para mulher e 65 para homem. Doutora, a gente falou sobre o BPC Loas. Gostaria que tu trouxesse para nós, ponto a ponto, de quais são os requisitos. Os requisitos, por idade, seria 65 anos, né? E o critério ali de miserabilidade, né? Claro que se tu tiver um companheiro, não vai integrar na conta dele ali um salário mínimo, mas se tu viver com outra pessoa, teus filhos, né, ali, vai ser 3/4 salários mínimos. Ou também, para o deficiente, tu também tem direito ao PPC Loas, também comprovar a deficiência e esse critério de baixa renda. Essa solicitação tu faz pelo 135 também. Faz pelo 135, mas é importante tu estar cadastrado lá no CRAS, porque o que acontece? Essa perícia lá do PPC Loas são 2 etapas. Tu vai, mesmo tu tendo um laudo médico, tu vai passar por uma perícia médica, né? O idoso não. E uma perícia social. Então, geralmente, quando o INSS está cruzando os dados e se tu já realmente está cadastrado lá no CRAS, tu não vai passar pela perícia social. O que é o CRAS, doutora? Porque alguns dos nossos telespectadores ouvem LOAS, CRAS. Para nós que estamos aqui no dia a dia falando essas siglas, BPC, LOAS, CRAS, a senhora pode esclarecer para nós o que é o CRAS e por que a pessoa tem que procurar, o que é o BPC e LOAS, o que significa tudo isso? O PPC, né, é um benefício previdenciário para ajudar essas pessoas de baixa renda. Que não é aposentadoria. Que não é aposentadoria e não é um benefício definitivo. O LOAS é a lei orgânica da Previdência que instituiu, né, lá nos seus artigos, esse benefício. Ah, tá bem. E o CRAS? O que é o CRAS? O CRAS, eu não sei bem certo se eu vou saber dizer o que seria as siglas do CRAS, mas é o Centro de Referência, eu acho, de Assistência Social. Toda cidade tem um lugar lá que tu vai fazer a tua inscrição e tu também, além disso, tu precisa estar a cada 2 anos atualizando os teus dados lá nesse local. Toda a prefeitura tem esse local para te fazer esse cadastramento. Essa seja provavelmente a nossa última pergunta. Não deu tempo, eu ia perguntar sobre as empregadas domésticas, mas fica para o próximo programa, então. Certo. Combinado, doutora? Combinado. Então, tá bom. Muito obrigada pela tua presença conosco. Obrigada. Muito bem, eu agradeço a todos que nos assistiram até aqui e deixaram um abraço muito grande para quem nos segue lá pelas redes sociais de Santiago. Então, pessoal, estivemos hoje no nosso Papo Previdenciário com a doutora Rogéria Bueno. Então, amanhã, Papo Empreendedor, estaremos aqui com mais um programa inédito para vocês. Esperamos a todos.